Bem, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, a nossa ideia vai ser discutir um pouco sobre fundamentos básicos de computação, ou seja, aqueles aspectos, né, primordiais que basicamente todo computador tem, né? E além disso, a gente vai definir, vou procurar definir para vocês alguns conceitos que estão muito presentes na computação, que vão ser úteis aí para vocês compreenderem, né, com uma maior, digamos assim, facilidade, o que vem a ser a programação de um computador. Então, veja, primeiramente, pessoal, elaborei aqui um breve histórico, né? Então, a gente vai começar fazendo um sumário, né? Então, um breve histórico, ver a arquitetura básica de um computador do ponto de vista de hardware e depois discutir basicamente aspectos do hardware e software. Por fim, vou falar para vocês brevemente sobre o que é, né, alguns aspectos fundamentais de linguagens de programação, né? E o que são compiladores, linguagens de alto nível, linguagem de máquina, entre outras coisas. Tudo bem, pessoal? Então, uh, começando aqui, fazendo um histórico sobre a computação, nós podemos dizer, sim, que a computação ela é dividida em três grandes eras, né? Então, a primeira grande era foi a dos dispositivos mecânicos. Então, começou lá atrás, antes de Cristo, até mais ou menos 1880. O que seriam dispositivos mecânicos, pessoal? Basicamente, eram assim, vamos dizer assim, instrumentos que nos auxiliavam o que era computar nessa época? Era fazer cálculos, tudo bem? Então, assim, o grande representante dessa era aí é o ábaco, né? Eu não sei, vocês acho que são muitos novos aí, vocês nem devem saber o que é um ábaco, né? Mas aqui, ó, na Wikipedia, vocês podem depois pesquisar, mas vocês já devem ter visto fotinhas de ábaco. É basicamente um tabuleirinho assim, ó, um negocinho assim, cheio de bolinha de madeira que o pessoal usava aqui, um ábaco. Aqui, ó. Isso aqui é um ábaco, para fazer cálculo. Então, assim, não me pergunte como, eu não sei operar um ábaco, tudo bem? Mas, assim, eu sei que dá para fazer cálculo de maneira bem rápida. Quem sabe, eles mexem essas bolinhas aí de um jeito que faz umas contas aí de maneira bastante rápida, tudo bem? Então, vamos dizer assim, se teve algum dispositivo que foi considerado assim, a origem da computação, foi esse carinha aqui, o ábaco, tudo bem? E aí tem vários, ó, japonês, americano, russo, indiano, chinês, romano, grego. Quer dizer, cada civilização tinha mais ou menos o seu próprio ábaco, tudo bem? Então, esse dispositivo pode ser encarado aí como o primeiro grande aqui da era do dispositivo mecânico. Depois veio a era dos dispositivos eletromecânicos. Como o próprio nome diz, quer dizer, eles eram mecânicos, mas já tinham algumas componentes elétricas, né? Então, aqui, de 1880 a 1930, basicamente, os dispositivos aqui funcionavam com engrenagens, né? Então, assim, engrenagens que meio que rodavam sozinhas, assim. Então, foi quando surgiu lá aquela história das engrenagens, né? Então, os dispositivos, eles meio que tentavam fazer uso, eles eram essencialmente mecânicos, mas tinham alguma outra característica elétrica no sentido de que, né, se a gente pegar um relógio de pulso, relógio de ponteiro, você vê que ele é mecânico, mas ele tem uma bateria, né? Então, para fazer lá as engrenagenzinhas girar, tinha né, alguma coisa elétrica, mas era o mínimo, né? A base mesmo do instrumento é
mecânica. Muito bem, aí começou a terceira era em 1930, vem até os dias atuais, que são os computadores ou os componentes eletrônicos, né? Que começaram lá na primeira geração, com os computadores a válvula, segunda geração, os transistores, terceira geração, os CIs, né? Circuitos integrados, quarta geração, os microcomputadores, e se a gente for hoje, né? Isso aqui está um pouco defasado. Quinta geração, já hoje em dia, a gente tem o quê? Os computadores praticamente portáteis, vestíveis, né? Que é o que a gente tem hoje nos celulares aí, né? O celular não deixa de ser um baita de um computador hoje em dia. O celular, então, são os, digamos, os microcomputadores seriam ali os PCs, né? Nessa geração atual, a gente está, vamos dizer assim, na era da computação móvel, ou vestível, como queira. Então, assim, basicamente, qual que era, digamos assim, até aqui, ó, até quase a quarta geração aqui, ó, o principal problema. O principal problema é que, antigamente, os dados e os programas que você queria usar no seu computador, imagina, eles eram armazenados externamente. Então, até a década de 70, mais ou menos, o que se via era até comum utilizar cartões perfurados, né? Os cartões perfurados um negócio que hoje em dia é quase inimaginável, mas ele era uma maneira de você, quer dizer, você codificava os seus programas nesses cartões com furos, né? Então, cada comando, vamos dizer assim, tinha um padrão lá, era um cartão perfurado diferente. Então, o seu programa, o que você tinha que fazer para rodar o seu programa? Você tinha que ir lá pegar. Bom, o primeiro comando é esse, então eu tenho que pegar esse cartão aqui. O segundo é esse cartão. Você que tinha que organizar os cartões, e aí você ia pondo um depois do outro. Primeiro esse, depois aquele, depois aquele. Então, vocês podem imaginar, pessoal, que isso era terrivelmente ruim, né? Porque o que tem de desvantagem? Pouco confiável, lento e ineficaz, a organização toda ficava por conta do operador e uma interface pobre. Quer dizer, não era nada assim intuitivo fazer um programa ser executado por um computador. Era extremamente complicado essa tarefa, né? Então, lá para a década, em 1946, ó, logo depois da guerra, né, o von Neumann, um matemático, ele veio e propôs o modelo de von Neumann, que é o modelo usado até hoje, pessoal. Então, ele tinha 5 princípios básicos. Quais eram esses 5 princípios básicos? Primeiro, execução completamente eletrônica. Segundo, sistema de numeração binário, não era decimal. Terceiro, memória interna. Então, tinha que ter uma memória para armazenar os dados e os programas que eu fosse executar. Mas isso tinha que ser lá dentro do computador, não fora, que nem era com os cartões, né? Para a pessoa ficar indo lá, pegar o cartão, enfiando o cartão. Isso aí ele queria acabar com isso. Todos os programas e todos os dados armazenados internamente no computador. 3, um programa armazenado. Então, o programa, ele já ia ter que também estar lá dentro do computador, não mais na forma de cartões externos, tudo bem? E 5, universalidade. Quer dizer, o computador teria que ser uma máquina que pudesse realizar mais do que uma tarefa, ou seja, ela poderia ser programada. Até então, pessoal, não tinha essa ideia de uma máquina ser programada, tudo bem? Essa seria a primeira vez que nós iríamos ter uma máquina sendo programada. Então, aqui, ó, esse aqui, pessoal, é o diagrama de von Neumann. Esse aqui, ó. Então, quais são as componentes básicas do diagrama de von Neumann? Então, eu tenho uma memória, uma CPU, que é onde o programa. Quem que é a CPU? É a unidade que vai executar o programa.
Então, todos os programas serão executados pela CPU, Central Processing Unit. Ela vai usar a memória para ler. Então, quando ela lê, ela pega um dado daqui e traz para cá. É ler. E ela vai escrever. Ela fez um cálculo, pegou um resultado aqui e ela escreve na memória. Tudo bem? Então, dados e programas são armazenados na memória. A CPU executa as instruções, os comandos do programa. E a gente tem que ter uma entrada e uma saída. Quer dizer, aonde que eu forneço dados para o meu computador? Quem que vai fazer o input de dados, né? É a entrada. Então, sei lá, um teclado, um mouse, hoje esses dispositivos de touchpad, tudo isso é dispositivo de entrada, microfone. Então, é um dispositivo de entrada. Ele, basicamente, põe os dados na memória, o programa acessa, computa, escreve na memória, de novo, resultado, e eu preciso de alguma coisa para mostrar o resultado final do processamento, que é a saída. Não precisa ser necessariamente o vídeo, pode ser um arquivo, pode ser uma imagem, pode ser diversas coisas, mas o mais comum é o vídeo, né? Saindo informação na tela. Tudo bem, pessoal? Então, essa aqui são as componentes do sistema. Quem que são as principais componentes do modelo de von Neumann? CPU, memória, entrada e saída. Dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Tudo bem? Então, é assim que um computador é organizado internamente até hoje, pessoal. Você pegar um computador aí, ó, tirar lá a placa-mãe, né? Você tirar lá o gabinete, você vai ver uma placa-mãe enorme lá e você vai ver o processador fica aqui, a memória fica aqui, dispositivo de entrada e saída, disco, porque hoje, né, a gente tem dois tipos de memória, né, pessoal? A memória RAM e a memória, vamos dizer assim, que é o disco rígido. Qual que é a diferença? A memória RAM, que é conhecido como memória, é o quê? É onde ficam as informações e dados de todos os programas em execução. Tudo bem? Quando eles estão executando, todos os programas. Então, você está usando, ó, você está na internet com o Firefox, você está ouvindo música com o seu MP3 Player, e você está digitando um texto no Word ao mesmo tempo. Tudo isso está na memória RAM, porque você está usando. Agora lá, o filme que você baixou ontem, os outros programas que você não está usando agora, o Photoshop, tá tudo aonde? No disco rígido, né? Paradinho lá. Ele só vai para a memória quando você executa eles, tudo bem? E então é isso, né? A gente tem basicamente essa como sendo a arquitetura de um computador moderno. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração binário. Então, veja, o nosso sistema decimal, que a gente está acostumado, ele é muito bom para nós, seres humanos, né? Por quê, pessoal? Vocês sabem basicamente por quê? É por causa, né? Ó, a gente tem 10 dedos, né? Então, vem daí. A gente contava na mão, então é praticamente a motivação principal, né? Talvez se nós, seres humanos, tivéssemos, sei lá, 20 dedos, nós usaríamos a base, né, 20, não a base 10, que seria mais natural. Então, qual que é a ideia? Nós temos algarismos indo de 0 a 9, e cada algarismo, cada dígito, ele assume um valor diferente dependendo da posição. Então, veja aqui o número, ó, 2.562. Deixa eu aumentar um pouquinho. 2.562. Na base 10, quanto vale esse 2 aqui, pessoal? O mais à esquerda. Ele não vale 2, ele vale 2 vezes 10 a terceira, não é? Que é 1.000. Então, ele vale, por ele estar aqui na casa do milhar, ele vale 2.000, esse 2 aqui. Ó. Esse 5 aqui, ele não vale 5, ele vale quanto? Ele vale 500. Por quê? Porque é 5 vezes 100,
porque ele está na centena. Esse 6 aqui, ele não vale 6, ele vale 60, porque 6 ele está na dezena. Por fim, o 2 está na unidade, o 2 só vale 2. Então, é 2 vezes 10 a 0. Tá vendo que a base aqui é 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2. Na base binária, pessoal, a gente só tem 0 e 1 na base binária. Os dígitos, os algarismos é só 0 e 1. Então, veja bem, um número em binário para mim é esse aqui, ó. 1, 1, 0, 1. Aí eu pergunto, que raio de número é esse, pessoal? 1, 1, 0, 1 na base 2 em binário corresponde a qual número na base 10? Nós temos que fazer a mesma continha que a gente fazia anterior. Ó, esse 1 mais a direita aqui, ó, ele está na unidade, né? Na unidade, não era 10 elevado a 0? Na base 10, só que agora é binário. 2 dígitos. Então, é 2 elevado a 0. Então, esse número 1 aqui, ele vale quanto? Ele vale 1 vezes 1. 1 vezes 2 a 0. Então, ele vale só 1. Esse 0 aqui, pessoal, quanto que ele vale? Ele vale 0 vezes 2 a primeira. No outro, na dezena, ele está no lugar que seria a dezena, mas a gente não pode chamar de dezena, porque na base 2, né? Mas imaginem aí, fazendo uma analogia, é a dezena, tudo bem? Então, ele não vale 0 ou 1, ele vale 0 ou 1 vezes 2, que é 2 a primeira. E esse 1 aqui, ó, esse 1, ele tá como se fosse na centena. Na centena era elevado ao quadrado. Então, é 1 vezes 2 ao quadrado. 1 vezes 4. E esse último 1 aqui, 1 vezes 8. 2 a terceira. Tudo bem? Fazendo a continha aí, quanto que dá isso? 8 mais... Opa, fiz grande aqui. Mais 4 mais 0 mais 1. Dá 12 mais 1, 13, pessoal. 13. Tudo bem? Então, no computador, tudo é armazenado com zeros e uns. Qualquer número, qualquer continha que você vai fazer é zeros e uns. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, é assim que a gente converte um número binário para um número decimal. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou falar para vocês o seguinte: como que a gente faz o inverso? O inverso, converter de decimal para binário. Então, eu vou partir do 13 aqui, ó, tá? Eu vou partir do 13. Como que eu volto ele em 1, 1, 0, 1? Então, a gente tem que fazer sucessivas divisões por 2. Então, ó, 13, pessoal, 13 dividido por 2, quanto que dá, pessoal? Dá 6, não é? 6. E qual que é o resto? Eu vou escrever aqui, ó. R igual... O resto não é 1? Quem que é esse 1 aqui? Ele vai ser parte do meu número binário. Agora eu vou pegar o 6, pessoal. 6 e vou dividir por 2. Quanto que dá? Não é 3? 3. Quanto que dá o resto, pessoal? O resto é 0. E vou continuar. Quanto que dá 3? 3 dá para dividir por 2? Dá. 3 dividido por 2 dá 1. E quanto que dá o resto? 1. Por fim, 1 dá para dividir por 2? Dá. Então, ó, 1 dividido por 2 é igual a 0. Não deu 0 aqui, ó. Só que sobra 1. Então, pessoal, olha o número que a gente obteve aqui, ó. Eu tenho que pegar ele, esse 1 aqui, quem que é?
é esse mais à direita aqui. O 0 é o segundo número mais à direita. Esse 1, o terceiro número mais à direita. E esse último 1 é o mais à esquerda possível. Então, agora, quem que é meu número aqui? Se eu for pegar para escrever, aqui, ó, esse primeiro dígito aqui é mais à direita. Esse último aqui é mais à esquerda. Tudo bem? Então, quando eu for montar meu número, vai dar 1, 1, 0, 1, que é o que a gente tinha ali originalmente. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a maneira de converter de binário, quer dizer, de decimal para binário. Eu começo dividindo por 2, 2, 2. Porque aqui, pessoal, por que eu paro quando eu chego no resultado zero aqui? Veja, porque eu poderia continuar. Vem aqui na linha de baixo. 0 dividido por 2 dá 0 e resto 0. 0 dividido por 2, 0 e resto 0. Todos os números restos que vem aqui é 0, 0. Só que, assim como na nossa numeração decimal, 0 à esquerda tem algum valor, pessoal? Então, assim, ó, quando eu tenho o número 2 no sistema de numeração decimal, 2. Quando eu ponho um 0 à esquerda, 0, 2, não continua sendo 2, porque 0 à esquerda não tem valor. Aqui também não, no binário, 0 à esquerda não tem valor. Então, 0, 1, 1, 0, 1 é a mesma coisa que 1, 1, 0, 1. Tudo bem? Então, por isso que a gente não continua dividindo, porque a gente só vai colocar 0 à esquerda. Muito bem, pessoal. Então, essa é a ideia. Assim como existe a base 2, pessoal, existem outras bases, como a base octal, que é a base 8, vai de 0 a 7, e tem a base 16. Aí você fala, poxa vida, mas 16 vai de 0 a quanto? Olha que interessante. Vai de 0 a 9 normal, e aí para complementar, para ir até. Porque eu tenho que ter na base 16 15 algarismos, concorda? 15 algarismos. De 0 a 9 tem 10. Para complementar, a gente põe letras. Então a gente põe A, B, C, D, E, F, criando o chamado sistema hexadecimal. Hexadecimal. A gente não vai ver aqui, tá, pessoal? A gente não vai ver aqui nesse curso, mas o sistema hexadecimal, ele permite escrever um número assim, ó, que nem isso aqui é um número, 3, CF, 1. Isso aqui é um número em hexadecimal, ó. Pode parecer estranho, mas é um número. Tudo bem? Na base hexadecimal. Qual é o valor do 3? Qual o valor do 1? É 1 vezes 16 elevado a zero. Qual o valor do F, pessoal? O F está no lugar do 15, tá vendo? Aqui, ó. Então, o F é 15 vezes 16 a primeira. Qual o valor do C? O C, ó, 9, 10, 11, é 12. 12 vezes 16 ao quadrado. Qual o valor do 3? 3 vezes 16 ao cubo. Aí eu faço toda essa conta, dá um número lá. Tudo bem? Então, veja, conforme maior é a base, conforme mais algarismos tem a minha base, os números grandes, né? Por que você pode perguntar, por que alguém vai usar a base 16? Porque para escrever numerões grandes, assim, 100 mil, 1 milhão, eu não preciso de tantos zeros, de tantos dígitos. Eu ponho menos dígitos e já consigo um valor grandão, né? Porque eu estou na base 16. Então, assim, mas isso nós não vamos estudar aqui. Muito bem. Então, como que a gente organiza a informação em um computador? Basicamente, a unidade básica de informação é o bit. Então, o que vem a ser um bit, pessoal? Um bit é uma unidade de informação binária, ou seja, ou ela é 0 ou ela é 1. Então, um bit é a coisa mais básica que um computador pode armazenar. Ou é um 0 ou é um 1. Aí a gente pode agrupar bits em bytes. O que é um byte?
byte é um conjunto de 8 bits. Então, pessoal, ó, com um byte eu consigo contar até quanto? Vocês sabem? Ó, dá para já responder essa pergunta? Com um byte, ó, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é 8 bits, tá? Então, com 8 bits, eu consigo contar de 0000, que é 0, até 8 uns. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse número aqui, pessoal, é o qual? Vocês podem fazer a continha aí para conferir, mas é 255. 255. Faça uma continha aí. É a mesma coisa que você pegar um 8, porque aqui é 2 a 7, mais 2 a 6, mais 2 a quinta, 2 a quarta, 2 a terceira. É a mesma coisa que você pegar um 1 adicional aqui, ó. Se eu colocar 1 aqui na frente e tudo zero, eu vou ficar com 2 a oitava, né? 2 a oitava não é 256? Menos 1 é 255. Tudo bem? Porque se eu tiver 1 e 7 zeros e fizer menos 1, eu caio nesse número aqui. Ó. Perfeito? Então, com 8 bits, eu consigo armazenar números até 255. Aí você fala, mas é pouco ainda, hein? Não dá. Eu quero fazer conta aí com 1.000, milhões, bilhões, eu quero fazer conta com números grandes. Então, tá bom, é por isso que no computador a gente usa a palavra. O que é a palavra? É a menor subdivisão da memória de um computador. Então, digamos assim, o que é a memória, pessoal? Então, eu vou falar antes o que é a memória. A memória, imagine que a memória de um computador é um armário com várias gavetas. E cada gaveta, ela tem um endereço único no seu armário. Tem uma etiqueta na frente da gaveta. Então, o endereço 0 é a gaveta 0. No endereço 1 é a gaveta 1. No endereço 2 é a gaveta 2. Tudo bem? Então, qual que é o tamanho de cada gaveta? O tamanho de cada gaveta é o que a gente chama o tamanho da palavra. É assim, uma posição de memória, quanto que cabe de bits lá dentro da minha posição de memória? Dentro de uma gaveta do meu armário. Tudo bem? A memória é o armário. Cada gaveta do armário é uma posição da memória. Tudo bem? Então, na posição de memória 0, quando eu abro lá, qual é o máximo de informação que eu posso colocar lá? Hoje em dia, nós estamos na era aí dos 64 bits, né? Então, hoje, o mais comum é usar dentro de uma palavra, dentro da memória, gerenciar assim. Cada armário da minha gaveta, eu coloco lá 64 bits. Aí eu já pergunto, 64 bits, dá para fazer conta com um número grande, pessoal? Aí, bom, 64 bits é a mesma coisa que você pegar 2 elevado a 64 menos 1. Poxa, 2 elevado a 64, se eu conseguir fazer uma continha aqui, deixa eu ver se dá para fazer aqui, ó. Calculadora científica. 2 elevado a 64. Ó, esse numerinho aqui, tá certo? Que eu nem sei pronunciar. Então, assim, isso se eu fosse usar apenas números inteiros. Se eu for usar números reais, números fracionários, a gente pode, né, definir na linguagem de programação, por exemplo, no Python. O Python é uma linguagem de alto nível. Existem tipos de dados lá, como o tipo float, que é um tipo de ponto flutuante, né, é um número real, que ele faz o seguinte: ele pega e faz assim, ó, eu vou pegar 4 gavetas. Eu vou pegar 4 gavetas, 4 posições de memória, e eu vou usar tudo aquelas 4 gavetas como se fosse uma. Então, eu vou colocar um número lá que pode ter 64 bits vezes 4. Ó, que coisa. Então, assim,
a ideia é, a palavra é a menor subdivisão da memória. Então, assim, ó, hoje a menor subdivisão da memória é 64 bits. Não significa que só vai até, né, lá na calculadora, só vai aquele numerão lá. Não, pode ultrapassar aquilo lá ainda, né? Muito mais que aquilo, tudo bem? Então, assim, essa é a ideia de palavra, tudo bem? Palavra, ó, se isso aqui é a minha memória, então aqui, ó, a memória, ó, no endereço 0. O que tem? Tem essa palavra, que tem essa informação aqui. No endereço 1, tem essa informação aqui. No endereço 2, tem essa informação. No endereço 3, essa aqui. Tudo em binário, pessoal. Tudo em zeros e uns. Tá vendo? Então, poxa vida, gerenciar esse monte de zeros e uns aqui não é nada intuitivo, né, pessoal? Não é nada fácil. Então, como que eu gerencio esse monte de zeros e uns? Como que eu programo? Vou escrever um programa, tipo assim, como que eu vou falar para o computador? Ó, abre a gaveta 0, pega o que tem lá dentro, joga no seu CPU. Pega a gaveta 1, abre o que tem lá dentro, joga na CPU. Soma aqueles dois e joga o resultado na gaveta 3. Putz, você já pensou se fosse fazer programa assim? Para fazer um programinha de, sei lá, de multiplicação, você teria que fazer quantas, abrir tantas gavetas e fecha, quer dizer, não é legal, né? Então, ó, precisamos escrever tudo com zeros e um, tem que programar nesse esquema de gaveta, eu preciso saber o local exato de cada dado na memória, ou seja, o endereço da gaveta, eu preciso saber o endereço de memória que eu quero acessar? Não, graças a Deus, não. A gente usa a definição de variável, né? A gente cria um nome lá, cria lá x e coloca um número lá, x igual a 1. Não preciso saber qual gaveta que o x é. Eu chamei de x o meu sistema operacional lá, a minha linguagem, ele que se vira lá. Ele que vai buscar lá, ele marcou x no endereço lá. Eu, para mim, programador, eu nem sei que endereço que é. Eu só quero recuperar e gravar valores naquele endereço x lá. Tudo bem? Então, é bem mais alto nível. Então, basicamente, dois programas muito especiais dentro da computação para facilitar tudo isso aqui, ó, tudo essa interface entre hardware e software são os sistemas operacionais e os compiladores. Sem esses dois caras aqui, pessoal, ó, praticamente a computação não existiria, sabe? Então, vamos entender o que são sistemas operacionais e o que são compiladores. Então, ó, aqui no núcleo, lá no núcleo eu tenho o hardware, que é o quê? São as minhas peças, né? É a memória, a pecinha da memória, é a CPU, é a placa de vídeo, é o hardware, é a parte física do computador. É o que existe, na verdade, no nosso mundo real. As peças, tudo bem? E aqui, na última camada, aqui em cima, eu tenho as aplicações, que é o quê? É o que a gente usa no computador. O WhatsApp, editor de texto, o Firefox, o Chrome, Google Chrome. Eu uso todos esses aplicativos que vocês usam no celular, todas essas aplicações aí são a camada aqui de cima. Agora, para permitir que esses aplicativos rodem e usem o nosso hardware de maneira transparente, tem essa camada do meio aqui, tá vendo, pessoal? Que é a camada software do sistema, que a gente chama, que é justamente os sistemas operacionais e os compiladores, tudo bem? Falando a linguagem dos dias modernos aí. Imagine no seu celular, pessoal. Se você tirar o Android do seu celular, o que vai acontecer se você tirar o Android ou se você tirar o iOS do seu iPhone? Você não vai conseguir rodar mais nada. Por quê? Porque é o Android que faz a ponte entre os aplicativos aqui em cima e a memória lá do seu celular,
né, a CPU lá do seu celular. Se você tirar o Android, ó, acabou, você não roda mais nada. Ele é o SO, o Android é um sistema operacional feito exclusivamente para dispositivos móveis, né, celular. Então, veja, o que é um sistema operacional? Ele é um software que faz a principal interface entre o hardware e software. Tudo bem? Hoje, quais são os sistemas operacionais mais conhecidos? Windows, Linux, macOS e o Android, né, para celular. Então, por que ele é importante? Porque ele realiza, ó, duas funções básicas, pessoal. A primeira é atuar como uma máquina virtual. Quando eu falo atuar como uma máquina virtual, é isso que eu estava acabando de dizer ali em cima, no slide anterior. Ele encapsula o hardware da sua máquina de modo que tudo que você quer de recurso de hardware, você faz chamadas para o SO e ele que se vira para arrumar lá. É ele, por exemplo, você não tem que ficar preocupado assim, ó. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou instalar uma impressora no meu computador. Eu tenho que fazer o computador conversar com a impressora. Puxa vida, como que eu vou fazer para os dois se entenderem? Eu vou ter que pegar lá o barramento, vou ter que fazer a comunicação. Não, se vira. Quem faz tudo isso, pessoal? Quem que faz a comunicação do computador com a impressora? O SO. Você pega o seu Windows, você pluga a impressora lá, ele já começa. Opa, detectando um novo dispositivo. Opa, é uma impressora da HP. Opa, mas tem um scanner junto. Então, quem que faz esse papel de máquina virtual? Quem que faz a ponte entre as aplicações e o hardware? É o SO. Mas, além disso, ele faz outro papel primordial, que é gerenciar recursos. Por exemplo, quando você vai executar dois programas, qual que tem que executar primeiro? Como que ele faz para os dois executar ao mesmo tempo? Conflito de memória. Eu tenho pouca memória. Eu quero executar 3 programas, mas os 3 não cabem na memória ao mesmo tempo. Ele tem que ficar fazendo, né? Ele tem que mediar conflito. Ele tem que não, executa esse um pouquinho esse, um pouquinho esse, é o time sharing, né? Ele faz parecer para a gente que tudo está executando em paralelo, mas não tá, pessoal. Na verdade, é só uma ilusão. Então, ele gerencia os recursos da máquina também. Então, máquina virtual é a primeira função e gerenciador de recursos. Tudo bem? Uma outra antes de falar de compiladores, por que as linguagens de programação de alto nível elas são importantes? Por exemplo, a linguagem Python é uma linguagem de alto nível e a gente vai usar elas aqui por causa dos benefícios que elas têm, né? O Python em particular. Primeiro, desenvolver programas em alto nível, a codificação é muito mais fácil. Tudo bem? Então, a tarefa fica muito mais rápida. Se eu tivesse que converter tudo para a linguagem de zeros e uns, pessoal, nossa, a gente fica ó, biruta da cabeça. Tudo que eu fosse fazer, eu tenho que converter para 0 e 1, você ia demorar um dia inteiro só para converter um punhadinho assim de comandos, ó. Punhadinho assim de comandos para zeros e 1, você ia ficar o dia inteiro tentando traduzir. Não é legal. Segundo, facilita a manutenção do software. Quer dizer, se deu problema no meu software, eu vou lá e eu preciso corrigir. Tem um bug, né? O famoso bug lá. Deu um bug, como que eu faço para corrigir? Se tivesse em zeros e um, meu Deus do céu, ia ser terrível. Estando numa linguagem de alto nível, a legibilidade do código, ela é bem melhor. Então, se ele está legível, eu consigo ler e reescrever de maneira mais fácil. E terceiro é a portabilidade, né? Independência do código de máquina. Ou seja, uma linguagem como o Python, pessoal, o Python, a vantagem dele é o seguinte: suponha que, então, eu tenho aqui em casa 3 computadores. Eu tenho um computador que está instalado Windows. Eu tenho outro computador que está instalado Linux, sei lá, Ubuntu. E eu tenho um outro que está instalado, o meu notebook é Mac. Então, é um Mac OS.
As linguagens de baixo nível, que nem C, C++, não, o que que acontece? Se eu fizer um programa em C e compilar ele no Windows, eu não vou conseguir executar aquele executável nas outras duas máquinas aqui, porque ela foi traduzida para aquele SO, para aquela máquina Windows. Não vai rodar nem no Linux, nem no Mac. Não vai rodar. Eu tenho que ir lá, escrever o código e compilar nessas máquinas aqui. Tudo bem? Então, quer dizer, eu posso ter diferenças, pequenas diferenças no código entre cada uma das máquinas. No Python, não, pessoal. No Python, eu escrevo um programa em Python, ele vai rodar em qualquer uma dessas máquinas aqui na maior tranquilidade. Eu rodo aqui, eu rodo ali, eu rodo lá, no macOS, no Windows. Tudo bem? Isso que é portabilidade. Tudo bem? Só que aí vem aquela pergunta: se os programas são conjuntos de instruções, se eu preciso de uma linguagem, por que que eu não posso simplesmente utilizar o português ou o inglês e escrever, falar com o computador como se eu estivesse falando com uma pessoa? Escrever lá: computador, calcule tal coisa, faça tal coisa. Por quê, pessoal? Essa é uma pergunta boa, né? Porque senão ia ser muito mais fácil. Eu escrevo em português, o computador entende e ele faz, né? Por que que não é assim? Por causa disso aqui, ó. As linguagens, como português e inglês e japonês, qualquer linguagem, linguagem do tipo idioma, né, linguagem usada para comunicação entre humanos, elas não são rígidas, sintática e semanticamente falando. Falta rigidez sintática. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: em português e inglês tem muita ambiguidade, pessoal. Eu escrevo ou falo uma coisa, duas pessoas entendem coisas diferentes. Isso para o computador é a morte. Não pode de jeito nenhum. Em computador, a linguagem do computador, ela tem que ter uma sintaxe e uma semântica extremamente rígida, tão rígida quanto a matemática é, por exemplo. Tudo bem? O nível de rigidez, então, o nível de rigidez de uma linguagem de computador não pode ser o nível da nossa linguagem falada. Tem que ser tipo da linguagem matemática, assim. Quando você vai escrever em matemática, lá usando lógica, existe x maior que y, tal que f de x é menor que g. Aquilo ali é uma linguagem matemática exata. Não tem como ter ambiguidade ali. Então, a linguagem do computador é desse tipo. Ela é extremamente formal. Por isso, quando a gente estiver programando em Python, vocês vão ver, vocês vão experimentar isso na prática. Ah, mas eu errei, eu esqueci de pôr dois pontos ali, ele já deu erro. Dá erro mesmo. Se você esquecer de pôr dois pontos aonde precisava pôr dois pontos, a sintaxe daquela sentença já vai estar errada. Não, não pode. Tem que ter aquele dois pontos. Tipo, o computador é extremamente importante, senão fica ambíguo. Tudo bem? Então, essa é a ideia, pessoal. Muito bem. O que que é o compilador? Então, é assim, ó. O compilador é o programa que pega a minha linguagem de alto nível e traduz para linguagem de máquina. Aqui, ó. Ele faz a tradução para zeros e uns, tá certo, pessoal? É isso. Ele pega a linguagem escrita na linguagem C, na linguagem Pascal e tudo mais, e traduz para a linguagem zeros e uns. Então, ó, eu pego um programa em C. Um programa em C, vocês nem sabem direito o que é C, mas eu estou usando esse termo. C, pessoal, é uma linguagem de programação das mais conhecidas no meio da ciência da computação. Isso aqui, pessoal, ó, é um exemplo de programa de função escrita em linguagem C. Tudo bem? O que que essa funçãozinha está fazendo? Ela está fazendo basicamente a troca de dois elementos de um vetor.
o elemento K vai trocar com o K mais 1. Então, ela pega o K, joga numa variável temporária, pega o K mais 1, joga em K, então perdeu o valor do K. Por isso que armazenou na temporária. E depois ela pega o V de K mais 1, recebe o temp, que era o antigo K, V de K. Então, é um simples comandinho para trocar dois elementos de um vetor. O elemento 1 com o elemento 2. Então, eu passo K igual a 1, ela vai trocar o 1 com o 2. Se eu passo K igual a 2, vai trocar o 2 com o 3. Isso aqui é um programinha em linguagem C. O compilador, ele vai transferir e olha o que ele vai gerar aqui. Ó. Esse é o programa em linguagem de máquina. É isso aqui que o computador entende. 001010101. Então, esse é o computador em linguagem machine language, né? Linguagem de máquina. Tudo bem? Pronto para ser executado pelo computador. Então, é isso que o compilador faz. Agora, a linguagem Python, ela tem um compilador? Não, ela não tem. Ela tem um interpretador. Tudo bem? Por isso que ela é portável. Por isso que um programa Python roda em qualquer SO, Windows, Linux, macOS, tudo bem? Porque ela é independente de plataforma. Qual que é a diferença? Ela não é uma linguagem compilada. Não, ela é uma linguagem interpretada. Veja bem, a compilada, pessoal, como que funciona a linguagem compilada? O compilador, ele vai lá, pega o meu programa inteiro, inteirinho, de cabo a rabo, e transforma em zeros e uns. Aí eu vou lá e o computador executa esse monte de zeros e uns aqui. Qual que é a vantagem do compilador, da linguagem compilada? É extremamente rápido, pessoal, porque já está na linguagem que o computador gosta, zeros e um. Então, o programa não tem nada que seja tão rápido quanto um programa feito em linguagem C, por exemplo. É extremamente veloz. A execução é... Python já é mais lento. Por quê? O que o Python faz? Como ela é interpretada e não compilada, o que significa? O interpretador, ele vem aqui, comando 1. Qual que é esse? Ele vai lá, interpreta esse comando e já executa. Converte para a linguagem e executa. Aí que ele passa para o comando 2. Interpreta esse comando e executa. Então, o interpretador, ele vai comando por comando do seu programa, interpretando, transformando e executando. Interpreta, transforma, executa. Transforma, executa. Transforma, entendeu? Então, ele é um negócio mais online, assim. Tudo bem? Ele lê um comando, transforma, executa. Lê outro comando, transforma. Ele não fez o processo de compilação. Qual que é a vantagem da interpretada? O mesmo código roda em qualquer sistema operacional. É uma ótima vantagem. Mas, como tudo, tem sua desvantagem. O que? Execução mais lenta. Então, assim, ó, eu vou pedir para rodar um programa que demanda bastante tempo. Se eu fizer ele em uma linguagem tipo compilada, linguagem C, e fizer ele em Python, e botar os dois para executar em paralelo na minha máquina, com certeza o da linguagem compilada, da linguagem C, ele vai acabar muito antes do Python. E se esse aqui demorar 10 segundos, esse aqui vai demorar uns 20 segundos. Né? Não sei se é exatamente o dobro, não sei. Depende muito da aplicação. Não é exatamente essa regra. Não é que vai ser o dobro, mas vai ser mais lento. Tudo bem? Então é isso. Por que é mais lento? Porque ó, ele traduz linguagem de alto nível para código de máquina, instrução por instrução. É feito em tempo real. Olha lá. Tudo bem? Não há geração de um arquivo exe. Por exemplo, quando vocês estão no Windows, quando vocês vão baixar um programa lá, vocês não baixam exe, pessoal? Exe, ou executável, ponto .exe no Windows, né? Sempre o ponto .exe é o executável. Esse é o quê? É o resultado de você compilar o seu código-fonte, ele gera um... Esse aqui é o arquivo em zeros e uns, prontinho para rodar no Windows. Lá no macOS, não tem exe, tem outro formato de pacote. Então, no macOS, ele gera um outro tipo de executável
que é próprio para ele. E no Linux, gera outro tipo de executável que é próprio para ele. Tudo bem? Essa é a ideia. O Python não gera exe. O Python, ele não vai gerar um programinha. Você faz um programinha chamado assim, ó, exemplo.py. O exemplo.py, quando você executar ele lá, não vai gerar um exemplo.exe, não vai gerar. Agora, se fosse na linguagem C, ia gerar exemplo.exe. Esse aqui não. Muito bem, pessoal. E então, assim, era isso que eu tinha para dizer nessa primeira aula. E basicamente as referências que eu usei aqui foram essas, né? E basicamente é isso. Deixa essa frase aqui, ó, né? Que basicamente diferencia os que sabem ou não sabem binário, né? Então, quem lê e entender é porque está realmente conhecendo bem o sistema de numeração binário. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui, né? Desejo a todos aí bons estudos e nos vemos em breve aí. Até mais.